Olá a todos e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fabiola Zampini e hoje eu vou falar sobre uma notícia que saiu na internet sobre o crescente número de brasileiros que se encontram em Portugal e estão procurando os consulados do Brasil e também associações de solidariedade social para ajudá-los no seu repatriamento, ou seja, para eles retornarem ao Brasil. Isso se deve especialmente pela alta inflação lá em Portugal, que é a mais alta nos últimos 30 anos, e também o recorde do preço dos imóveis, o que faz com que o custo de vida fique altíssimo, principalmente nas grandes cidades portuguesas, como é o caso de Lisboa. Esse crescente número de pedidos de repatriamento feitos perante os consulados e a essas outras associações, muitos deles são feitos por brasileiros recém-chegados em Portugal, ou seja, alguns deles chegaram há menos de um mês no país e já se depararam com uma economia que não esperavam e aí pedem esse auxílio aos consulados ou a essas organizações. E o Consulado Brasileiro de Lisboa já se manifestou nas redes sociais dizendo que não tem competência legal nem dotação orçamentária para arcar com o custo desses voos de retorno. E aí, uma alternativa seria o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e Reintegração da OIM, que é a Organização Internacional de Migrações, vinculada à ONU. Essa organização, esse programa, já ajudou muitas nacionalidades, mas das nacionalidades que eles ajudam em Portugal, 90% são de brasileiros, ou seja, 90% dos pedidos ali de ajuda em Portugal são feitos por brasileiros. Foi feito um levantamento que detectou que os pedidos de repatriação feitos em 2022, lembrando que o ano ainda não terminou, já atingem os mesmos números do período pré-pandemia. Tivemos apenas uma queda no número de pedidos de repatriamento em 2021, mas comparando os números de 2022 até novembro de 2022, já temos o mesmo nível de antes da pandemia. E, de acordo com a OIM, que é a Organização Internacional das Migrações, das 243 pessoas que eles ajudaram a retornar para o Brasil em 2022, 67% delas se encontravam em Portugal há menos de um ano, sendo que 91% dessas pessoas estavam em situação irregular. De acordo com essa organização, dois fatores contribuem muito para esse aumento de pedidos de repatriação. Um deles é a falta de planejamento na viagem por parte dessas pessoas que deixam o Brasil em busca de uma vida melhor em Portugal. O segundo fator seria a atuação de redes criminosas, como essa organização chama, que atuam especialmente nas redes sociais, vendendo uma falsa imagem da economia do país, ou seja, fazendo vídeos que é muito fácil se conseguir se estabelecer em Portugal, obter a documentação necessária, trabalhar, conseguir um emprego, que o custo de vida é muito baixo e nem todas as informações são verdadeiras. Às vezes as pessoas até passam alguma informação verdadeira, mas destacada ali do restante. Então, se ela passa a informação do custo, por exemplo, dos itens básicos ali, do arroz, do feijão, dos itens básicos que um brasileiro compraria no supermercado, mas muitas vezes ela não informa o valor de um aluguel, o valor médio de um aluguel. Então, é uma informação ali relativa apenas à alimentação. E a gente não pode levar só isso em consideração quando a gente pensa em deixar o nosso país e ir para outro, seja ele Portugal ou qualquer outro. E mesmo o CEF, que é a autoridade de imigração lá de Portugal, correspondente à nossa Polícia Federal,
tendo implementado novos vistos, como o visto para a busca de emprego lá no país, é impossível dar conta de todos os pedidos. São mais de 200 mil pedidos pendentes de análise que o CEF tem hoje. E algumas pessoas que estão aguardando essa regularização já aguardam há 2 anos. Obviamente que houve o agravamento por causa da pandemia, então houve essa demora também por causa da pandemia, mas o CEF não dispõe de mão de obra suficiente para analisar e definir todos esses pedidos num tempo razoável. Então, muitas pessoas que fazem a tal da manifestação de interesse, que é aquela regularização feita posteriormente ao ingresso no país, então a pessoa ingressa como turista e depois pede essa regularização, ela fica ali aguardando, muitas vezes, meses e até anos, como falei, tem pessoas aguardando até há 2 anos essa resposta do CEF. Então, é muito complicado porque a pessoa não fica regularizada, muitas vezes não consegue um emprego e aí não consegue nem retornar ao país de origem. No caso, a gente está falando dos brasileiros, mas muitas outras nacionalidades também têm dificuldades quando vão ali sem um planejamento ou se deparam com uma situação ali que não podem pagar as despesas e pedem ajuda aos respectivos consulados e a essas associações. Lembrando que a comunidade brasileira em Portugal é a maior comunidade de estrangeiros no país, contando com mais de 252 mil integrantes. Então, isso não contando com os brasileiros que têm dupla nacionalidade europeia, né? Então tem a nacionalidade brasileira e também uma nacionalidade europeia, e também não contando os que estão de forma irregular. E, fechando o vídeo, eu apenas comentei essa matéria que foi disponibilizada na internet. Eu vou deixar o link aqui, a fonte, na descrição do vídeo para quem quiser conferir essa matéria, o texto original, mas eu não estou aqui desencorajando ninguém a ir atrás dos seus sonhos. Então, se o seu sonho é ir morar em Portugal, não sou eu que vou fazer você desistir e torço para que você consiga, mas eu faço um alerta para você se planejar. Então, se informe. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, eu sei que uma viagem está custando muito caro, mas se for possível, conheça o país antes, vai e veja com seus próprios olhos. Se não for possível, busque fontes confiáveis de informação, né? Não jogue aqui no YouTube. Eu tento trazer informações de qualidade, mas tem muita gente aqui no YouTube que coloca sim informações de qualidade, disponibiliza informações importantes, informações válidas. Tem outras fontes, tem o próprio consulado de Portugal aqui no Brasil. Então, se informe com fontes fidedignas, fontes que vão realmente te dar informações verdadeiras e corretas, que você pode realmente confiar. E aí, decida se realmente você acha que deve se estabelecer em Portugal ou em qualquer outro país. Eu estou falando aqui de Portugal por causa da matéria, mas em qualquer outro país, se programe, se organize financeiramente, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e, sim, vá atrás dos seus sonhos. Eu sou a favor disso. Eu só alerto para que o seu sonho não vire um pesadelo, ok? Então, se esse for o seu sonho, torço por você. Espero ter trazido uma matéria interessante e um alerta. Se esse for o seu caso, então pesquise certinho e tome essa decisão consciente, com uma reserva de dinheiro e muito boa sorte para você. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau!